Fala pessoal, muito bom dia a todos, Bertani falando, sexta-feira, 29 de abril de 2021, começando aqui mais um panorama rápido do mercado futuro e contexto que envolve o nosso mercado. Bom, vamos lá, o mercado fez aqui no diário um movimento de onda 1, onda 2, onda 3, acabou aqui, veio para cá, começou a fazer fundos mais altos do que os fundos anteriores. Para mim, no meu ponto de vista, nós temos agora uma perna 1 no diário agora, perna 2 e está querendo lançar uma onda 3. Lembra que ontem a gente estava falando desse candle aqui, ó? Olha o contra-ataque. Nossa, Bertani, mas era muito difícil de prever isso. Ontem mesmo eu falei para vocês desse candle aqui. Esse candle é do dia 31 de março. Então nós temos uma repetição de padrão. Olha aqui, ó, foi forte para baixo, assustou todo mundo aqui nesse dia e no dia seguinte veio uma informação positiva, como aconteceu ontem. Nós tivemos uma informação positiva aí com relação ao Guedes, o que movimentou ontem foi uma possível debandada do Ministério da Economia. Hoje nós tivemos um entendimento de que não era bem assim. Bom, se a gente voltar então aqui os estudos no gráfico diário, nós vamos voltar aqui a bater os pontos que me interessam bastante. Ajuste, deixa eu dar uma melhoradinha aqui nessa escala, porque tá difícil de enxergar aqui, aí o pessoal fica bravo comigo no YouTube. Olha aqui, ó. 121.416, 1% para cima, região para mim que a gente tem que observar. 120.202, 1% para baixo, para mim uma região importante. Mínima de ontem, máxima de ontem, respectivamente em 121.970, 119.531. Bom, o que eu estou enxergando aqui? Como eu já disse, eu enxergo uma possível onda 1, onda 2, onda 3. Bom, no diário, gente, a gente está projetando um movimento muito forte, obviamente que não é provável, mas é possível que isso venha aqui hoje, porém não é provável, mas que esse movimento de alta pode projetar 100% em 126 mil, 160% em 130 mil, que é um ponto em que muitas casas de análise apostam bastante. Isso é o contexto do diário. Bom, e se o mercado não subir, o que ele pode fazer? Bom, o mercado sempre pode subir, cair ou ficar de lado. Ficou de lado, nós temos aqui então um ponto muito importante a ser rompido também, ó. Essa máxima aqui, que está muito perto do 1%, 122.513. Ele pode muito bem ganhar fôlego nessa região, ficar batendo, voltar para a região de baixo, ficar nessa consolidação aguardando, ou se sair uma breaking news, a gente tem que ficar muito esperto ainda, perdendo esse fundinho aqui. Perdeu esse fundinho, aí ele vai anular essa possível alta, vai fazer um chamado topo duplo, mesmo sendo mais baixo. Aqui nós não temos exatidão, isso aqui é biológico, o mercado ele é sentimental, então tomar cuidado também que se ele perder, nós temos que estar aberto sempre a todas as possibilidades. Saldo de agressão. O mercado não fez força nenhuma para subir tudo isso. Nem precisou agredir tanto. Ou seja, vendedores, cadê vocês? Sumiram. O mercado subiu forte. Vamos para o gráfico de 60 minutos. Gráfico de 60 minutos, a gente pode ver aqui que anteontem ele caiu, subiu e se jogou de vez, né? Aqui, perdão, o de ontem a partir daqui, ó. Ele teve um candle ainda positivo na abertura. Ontem só subiu. Olhando agora parece que foi fácil, né? Falar, é só comprar. Mas vamos lembrar que ontem nós tivemos Fed, tivemos FONC. Enfim, não era tão simples assim determinar. Porém, quem não perdeu o meu panorama de ontem, perdeu aí uma boa cantada de bola que eu falei que ele podia fazer essa puxada, fazer um repique aqui e aí depois ir analisar no gráfico de 15, vocês vão poder confirmar. Quem assistiu aí dá like, quem não assistiu se inscreve e tem que assistir, porque ontem eu cantei a bola no panorama. Bom, olhando agora, pessoal, nós vemos que era um dia de forte tendência de alta, mal tivemos correções, a galera que fez preço médio para trás aqui está com os cabelos em pé, não conseguiu sair do trade no lucro e isso realmente quebra muitas contas. Nós voltamos para onde? Para a região de consolidação. Voltamos mais ou menos, porque ele já veio e rompeu. Como eu disse lá no gráfico diário, para mim um ponto bem importante, 122.513, abrindo possibilidade para romper e ir embora.
pode muito bem ficar marcando passo aqui, aguardando, fazendo aí uma consolidação, aguardando novos catalisadores positivos, e fiquem muito atentos se ele perder aqui, ó, a mínima de anteontem, perdeu aqui, ele pode se jogar mais. Beleza? Vamos para o gráfico de 15 minutos. Como eu disse, pessoal, no gráfico de 60 minutos, aqui, ó, eu dei sorte ontem no meu panorama, eu falei desse movimento, chegar nessa região, fazer um pivôzinho e voltar. Por quê? Porque aqui nós tínhamos a antiga consolidação e estava a 1% de ontem. Então ele bateu, voltou e se jogou novamente para cima. Muito bom. Fechou com um candle forte aqui, ó, de alta. Esse candle teve uma agressão de venda, ou seja, ele demonstrou realmente muita força, porque não foi suficiente o pessoal ficar vendendo, tinha muito mais gente querendo comprar, e isso nos mostra bastante força. Vamos ver agora com o contexto, se a gente vai abrir com gap de alta, testar essa região e ir embora, ou se a gente vai voltar, deixar um pivôzinho, fazer isso aqui, ó, uma perna 1 inteira, ficaria a coisa mais linda do mundo. Agora, a gente não pode fechar os olhos para isso aqui, né? Nesse movimento de alta, se a gente puxar aqui, ó, perna 1, perna 2, perna 3, nós estamos pertinho dos 60%, então vira aqui, ó, em 123 mil, na projeção de Fibonacci, com o gráfico de 15 minutos, ele está vindo justamente nessa região de 1%, essa região de 122 mil. Essa região aqui é muito alvo, galera. Temos que ficar muito atentos aqui. Chegou nessa região, enfraqueceu, ficou com o candle pequenininho, começou a ter vendedor. Cuidado para não necessariamente vender. Os mais experientes vendem aqui com stop curto, mas se você está comprado, de repente, leis lá de baixo, região para realizar lucros. Passou por essa região, deixou um pivô, vir buscar essa região aqui, não vai custar nada para o mercado. Não fechem os olhos para uma possível consolidação nessa região. E mais uma vez, perdeu o fundo de anteontem. Tomem muito cuidado que o mercado pode realmente desconfigurar. Bom, vamos para o contexto político, agenda e um panorama do que está rolando e rolou aí na madrugada. Pessoal, falando um pouquinho aqui da agenda, então, nós temos hoje aqui PIB dos Estados Unidos e GPM primário e balanços em destaque. Nós temos às 8 da manhã FGV, IGPM, aqui pregão fechado ainda, 9h30 inadimplência, endividamento das famílias, estoque total. Às 14h30 o Tesouro solta o resultado primário. Às 9 da manhã, com eventos. Deixa eu melhorar aqui. Nós temos a CPI da Covid se reúne para definir e aprovar plano de trabalho da comissão. Então, já cogitam trazer o Mandetta, o Pazuello, o presidente da Anvisa. 11 da manhã, Tesouro. 15 horas, o secretário Bruno Funchal participa de coletivas, que pode trazer um pouquinho de volatilidade. E 15 horas, o Comitê Monetário Nacional realiza uma reunião. Ainda com eventos que podem mexer no nosso pregão. Estados Unidos tem aqui pedido de seguros iniciais de desemprego, 9h30 da manhã. Isso realmente traz volatilidade. Então, 9h30 a gente tem uma carga boa aí de eventos. Às 10, a diretora-gerente do FMI participa de evento em Oxford. 11 horas, venda pendentes de imóveis, também é um evento importante, traz volatilidade para o nosso mercado. Meio-dia, vice-presidente de supervisão do Fed participa de evento sobre regulação. 15 horas, Estados Unidos, presidente do Fed de Nova York, John Williams, modera a participação no clube de evento, que não é tão contundente quanto ontem, mas são eventos que a gente tem que ficar de olho. Balanços, pessoal, olha aí, balanços. Nós temos, deixa eu melhorar aqui, antes da abertura, Embraer e Gol, depois eu vou falar um pouquinho aí das aéreas. Depois vamos falar já, a Lufthansa soltou um balanço que não foi tão agradável aos olhos do mercado lá na Alemanha, ela está caindo e é um bom indicador aí para Azul, Gol aqui no Brasil, então os operadores devem ficar atentos. Antes do mercado ainda, nós temos com contundência nos Estados Unidos, Mastercard e McDonald's, Caterpillar, e após o fechamento no Brasil, Fleury, Amazon, Gilead e Twitter. Lembrando que ontem, pessoal, nós tivemos os balanços de Apple e Facebook que vieram muito acima e no After Hours puxou bastante
as ações vieram acima da expectativa. Isso é muito bom para as techs aqui do Brasil também. Então o pessoal que gosta aí de operar as techs, Local Web, Cash 3, BMOP 3, Pose 3, essas ações sempre sentem a positividade das ações nos Estados Unidos. Não estou falando que vai subir muito forte, mas fiquem atentos, porque isso traz volatilidade e costuma fazer algo muito interessante aqui para nós também. Nós temos ainda, pessoal, as bolsas asiáticas que fecham majoritariamente em alta, após o Fed ontem, o novo plano de Biden, porque o Fed ontem teve um discurso que é muito favorável aos emergentes, para a tomada de risco, e isso nos favorece. Então quem sente primeiro são os commodities, né? os que estão atrelados a commodities, por isso que a gente viu ontem Petrobras, as siderúrgicas continuando a puxar. Se nós temos as bolsas asiáticas ficando interessadas ou ficando animadas com esse discurso do Fed e o plano de Biden, isso faz com que as commodities relacionadas à construção, minério de ferro, seja mais puxado ainda. Então por isso que nós vemos aí um ciclo grande pela frente dessas commodities. Aqui no Brasil, pessoal, vamos falar um pouquinho do contexto no Brasil. Antes de falar do contexto do Brasil, o petróleo nesse momento, vamos ver aqui o petróleo rapidinho, está puxando, né? Como eu falei, as commodities estão animadas, 1,05% e 1%. E se a gente olhar as mineradoras e siderúrgicas lá em Londres, nesse momento, 6h30 da manhã, a BHP 0,90, Anglo América 0,13 negativo e Rio Tinto 0,52. Então, elas estão em leve alta, estão bem aqui, principalmente a BHP, a Anglo América menos 0,13. Lembrando que agora são 6h30 da manhã, e mais perto lá das 9, com o Bom Dia Mercado do André, vocês conseguem as informações mais recentes, mais quentinhas, beleza? Aqui para a gente ter um panorama rápido. Vamos falar um pouquinho do contexto aqui no Brasil. O STF vai julgar, pessoal. Nós temos dois aspectos importantes aqui. Três, aliás. O primeiro é a CPI da Covid, que já está rolando e isso está movimentando. E a gente tem, isso não é tão novidade, e a gente tem que ficar atento a dois pontos que estão no STF. O primeiro é um julgamento de grande impacto, mas grande impacto na União e no mercado de capitais, que vai avaliar um entendimento de 2017 que retirou o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, favorecendo as companhias abertas, que transformaram esses valores pagos em créditos tributários. Esses créditos já estão sendo reconhecidos e usados nos balanços das empresas. E vai ser julgado se isso pode ou não realmente ser usado. Se for indeferido, vai ser um impacto muito grande. Bom, muito lobby em cima lá do STF, muitos advogados dessas grandes corporações, mas existe a possibilidade disso ser revertido contrário ao entendimento que está sendo feito. E isso pode ter um impacto muito significativo. Então, o mercado todo vai estar de olho nisso, então vai gerar uma atenção e tensão nesse julgamento, que pode ser prolongado para a semana que vem e aumentando a tensão. E outro julgamento que é importante, outro ponto no STF que é importante a gente ficar atento, é o pedido do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que pediu ao STF que reconheça como inconstitucional a lei que instituiu a autonomia do Banco Central, concordando com a ação do PT e do PSOL. Esse processo está na mão do ministro Ricardo Lewandowski, que vai caber a ele se vai decidir pela suspensão da autonomia do Banco Central ou não. Então, é mais aquela questão da insegurança jurídica aqui no Brasil, que gera um viés negativo para os investidores internacionais. Falando de contexto agora de empresas, a Petrobras adquiriu aí condições em empresa no campo de petróleo, repassou uma empresa para o grupo da Itaúsa. Então tem notícia positiva aí no campo da Petrobras. O petróleo está positivo, ela está descontada, então é um ativo para ficar de olho hoje. Saiu também a fusão entre B2W
e Americanas, que era tão aguardada aí pelo mercado, ficava sempre nessa conjectura de que isso poderia ocorrer, e de fato ontem isso foi ratificado, essa fusão no varejo, que foi bem, mas assim, eu queria deixar bem claro para vocês, isso já foi bem precificado lá desde fevereiro, mas foi celebrado ontem, então isso pode trazer alto, pode trazer baixa, pode trazer, então, mas fiquem de olho. O que eu tenho aqui como meta, pessoal, é trazer para vocês onde vai estar a volatilidade, então fiquem atentos aí a esses ativos que eu falei, as aéreas com esse dado aqui da Lufthansa, que reduziu o prejuízo pela metade, mas cai lá na Bolsa de Frankfurt. Fiquem atentos às techs, com os dados que vieram aí de Facebook e Google. Fiquem atentos às commodities, e os bancos ontem tiveram essa boa puxada em virtude do balanço de Santander e também do aspecto do Fed. Mas temos hoje esses dois aspectos que podem travar um pouco o nosso mercado, principalmente também com os bancos relacionados a esse mercado de capitais. Então, a tendência hoje é ficarmos de olho numa possibilidade de lateralização em virtude do modo espera com essas ações no STF. Lembrando que Vale é uma ação que tem muita representatividade aqui no nosso índice, e ela pode puxar forte e os bancos ficarem laterais e subir um pouco mais devagar. Então, fiquem muito atentos a esse contexto, lembrando que o gráfico, no meu caso, por exemplo, é o que manda nas minhas operações, mas eu sempre estou de olho nisso que pode surgir. E isso pode surgir também com breaking news. Então, fiquem atentos a tudo isso que envolve hoje o nosso mercado. Beleza? Galera, hoje foi um pouquinho mais longo aí o panorama, porque as notícias foram maiores. Nós temos uma relação maior aí do dia a dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo. Críticas e sugestões sempre são muito bem-vindas. Se não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Dispare esse vídeo aí para os grupos que vocês conheçam, que acham que vai auxiliar. E um excelente pregão a todos. Bons negócios. Até mais, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!